Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 86. Salmo 86. O Salmo 86 é uma oração de Davi. Nós vamos ler os primeiros 10 versos e fazer um breve estudo sobre esta parte da oração de Davi, sobre esses 10 versos da oração de Davi. Diz assim o Salmo: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Até aqui. Oremos. Deus e Pai, pedimos a direção do Senhor para que a tua palavra faça sentido aos nossos corações e às nossas mentes e possa ser aplicado, a Deus, de tal maneira que produza frutos para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo que eu quero propor aos irmãos nesta manhã, a luz dessa eu falo desta noite, né? Mas o estudo que eu quero propor, ele se divide em duas partes. Ele se divide em nós vermos como Davi, em que base Davi se relacionava com Deus, ou seja, como Davi enxergava, ou como Davi percebia quem era o Deus a quem ele dirigia a oração. E isso é muito importante para nós, saber para quem nós dirigimos a nossa oração, para que a nossa oração não seja palavras simplesmente jogadas ao vento ou dirigidas a qualquer coisa ou ser que não seja o Deus da Bíblia, porque muitas vezes é isso que acontece. As pessoas podem dirigir as suas orações a alguém que não seja o Deus da Bíblia, mas a um Deus que seja criado pela mente dela, né? E os homens fazem isso muito bem. Os homens criam deuses de uma maneira muito fácil, e às vezes nós queremos criar um Deus que é um Deus segundo a nossa conveniência, que parece que é o Deus da Bíblia, mas não é o Deus da Bíblia. Mas Davi, ele tinha consciência de qual era o Deus para quem ele estava dirigindo as suas orações e em que base, segunda parte do estudo, em que base esse relacionamento, essa oração e a expectativa que ele criava em relação às suas orações, em que base isso se dava no seu relacionamento com Deus. Ele fazia os seus pedidos, as suas petições, mas ele também sabia o que Deus esperava dele.
E isso também é importante para nós, porque nós vivemos numa época em que os homens esperam muito de Deus, mas não querem saber o que Deus espera deles. Então, nessa primeira parte do estudo, vamos ver um pouquinho de quem é Deus a quem nós devemos dirigir as nossas orações, e que Davi tinha essa consciência. E, em primeiro lugar, no verso de número 5, o Davi diz assim: pois tu, Senhor, ele começa a falar com Deus, ele fala com Deus, declarando quem Deus é. Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade. Então, Davi tinha consciência de que Deus é um Deus bom, compassivo, que a benignidade dele, a bondade dele era imensa, era sem fim. Então, a primeira coisa que precisamos ter em mente é isso: que estamos diante de Deus, de um Deus a quem servimos, é um Deus bom, um Deus compassivo, um Deus paciente, um Deus que nos ama, um Deus que olha para nós com misericórdia, um Deus que olha para nós com amor, um Deus que olha para nós e, apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, Ele olha com a sua misericórdia, com a sua benignidade, com a sua bondade para nós. E se não fosse essa bondade, essa misericórdia, se não fosse Deus compassivo, ou seja, paciente conosco, nós estaríamos perdidos, não poderíamos nem ousar chegarmos à presença dEle. Poderíamos nem pensar em chegar à presença dEle, porque, sendo Ele um Deus santo, e nós, pecadores, não teríamos condições de ter comunhão com Deus. Mas Deus é tão bom que, apesar da nossa pecaminosidade, e hoje nós sabemos através de Cristo, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Então, em primeiro lugar, Deus é bom. Outro aspecto e outro atributo de Deus, e esse, o mais importante, eu creio que Davi destaca na sua oração, está no verso de número 8, que ele diz: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. O que Davi está querendo dizer é o seguinte: Senhor, o único e verdadeiro Deus é o Senhor, não existe outro Deus. Porque os outros deuses são deuses falsos, são supostos deuses criados pela mente humana, criados por mãos humanas, por seres que querem tomar o lugar de Deus. Mas Deus mesmo é só um. E é esse Deus que é bondoso, que é compassivo, que se revela ao homem. Só existe um Deus, meus irmãos, a quem nós devemos dirigir as nossas orações e em quem nós devemos colocar a nossa confiança. E esse Deus é o Deus que se revela nas Escrituras. Não é o Deus que nós criamos na nossa mente segundo as nossas conveniências. Não é o Deus que é criado mesmo com uma capa ou com a aparência de ser o Deus da Bíblia, mas que está para atender simplesmente as necessidades humanas e concordar com tudo que o homem faz. Não, Deus que se revela nas Escrituras é o único Deus a quem nós devemos servir, é o único Deus a quem nós devemos dirigir as nossas orações. Por isso, a importância de nós lermos a palavra de Deus, conhecermos a Bíblia, porque se você quiser saber quem é o Deus a quem você serve, é na palavra dele, é nas Escrituras sagradas que você vai conhecer o Deus a quem você serve. Para não correr o risco de estar servindo a um Deus criado pela sua própria mente, ou um Deus pregado
como sendo Deus da Bíblia, sendo que não é. Então, não há entre os deuses outro semelhante a Deus, ao Deus das Escrituras, ao Senhor. Nada existe que se compare às obras de Deus. Por quê? Foi Deus que criou os céus e a terra, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que nos criou. Então entendemos, nós amamos a um Deus, oramos a um Deus que é bom e a um Deus que é único e verdadeiro. Terceiro aspecto e característica do Deus a quem Davi elevava as suas orações, e é o nosso Deus, está no verso de número 9, quando Davi diz assim: todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Davi está falando de um Deus soberano, para o qual todas as nações, todos os seres humanos, toda a criação deve adoração. Ou seja, nosso Deus é soberano. Nós cantamos isso hoje, não é verdade? Nosso Deus é soberano. Significa que Ele tem todas as coisas sob controle e que Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme a sua justiça. Que muitas vezes é diferente do que nós pensamos, do que nós queremos. Isso é importante quando nós nos achegamos diante de Deus em oração. Entendemos que Deus é soberano. Porque se nós não entendermos a soberania de Deus, nós vamos querer ficar exigindo as coisas de Deus. Queremos que Deus, obrigar a Deus a nos atender, querer que Deus faça as coisas da nossa maneira, nos detalhes. Por quê? Porque a soberania não é de Deus, é nossa. Isso é o que o mundo prega. O mundo prega a centralidade no que eu quero, no que eu desejo, no que me dá prazer, no que eu penso. Para o mundo, o que é importante é o meu, não é o que Deus quer. Então, esse egocentrismo que faz parte, que sempre fez parte da humanidade, mas que está ainda mais evidente nos dias de hoje, na nossa época, ele se infiltrou na igreja e no relacionamento dos homens com Deus. Então os homens não chegam mais para Deus para perguntar para Deus o que Deus quer, mas os homens querem chegar para Deus simplesmente para dizer para Deus o que eu quero. E aí, quando as coisas não acontecem como eu quero, eu fico triste, eu fico magoado com Deus, eu fico revoltado com Deus. Mas nós devemos nos lembrar que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus soberano. Todas as nações, todos os seres, toda a criação deve louvor, honra e glória a Ele, porque tudo que existe foi feito por Ele. Então o nosso Deus, Ele é soberano. É muito fácil nós cantarmos isso, mas às vezes é difícil nós aceitarmos isso na nossa vida, no dia a dia. A soberania de Deus, a soberania da vontade de Deus, especialmente quando a vontade de Deus não bate com a nossa vontade. Então, nós temos um Deus que é bondoso, um Deus que é único, Deus que é soberano. E um outro atributo que Davi fala de Deus nesse salmo, até o verso 10 que nós lemos, está no próprio verso 10 que diz: pois tu és grandes e operas maravilhas, só tu és Deus. Aqui, nesse final do verso 10, ele mais uma vez
reforça que só existe um Deus, ele diz só tu és Deus, mas ele ressalta aqui o poder de Deus, pois tu és grandes e operas maravilhas. O Deus que nos ama, o único e verdadeiro Deus, esse Deus que é soberano, ele tem poder para operar maravilhas. Amém, irmãos? Deus tem poder para operar maravilhas e ele tem operado maravilhas. Ele tem operado a maravilha da salvação em nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós saímos da condição de perdidos para a condição de salvos. Nós íamos passar a eternidade sem Cristo, agora vamos passar a eternidade na presença de Deus. Essa é a maior maravilha que Deus opera na vida de um ser humano. É a transformação, o novo nascimento, a vida eterna. Essa é a maior das maravilhas, porque é uma maravilha que não termina aqui e agora nesse mundo, mas é uma maravilha que vai durar a eternidade. Então, se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você já recebeu a maior maravilha que Deus poderia fazer na sua vida. Já é sua. Ninguém tira de você, é para toda a eternidade. Mas, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós precisamos de outras coisas para sobreviver. Nós precisamos de paz, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos do sustento material, nós precisamos de saúde. E isso são maravilhas que Deus vai operando na nossa vida. E quando nós nos dirigimos a Deus em oração, nós precisamos crer que esse Deus bondoso, que é o único, verdadeiro e soberano, ele tem poder para operar maravilhas, mudar situações, para transformar as nossas vidas. Que não tem nada que é impossível para ele. A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. Nosso Deus opera milagres, opera maravilhas, coisas inimagináveis para os homens, Deus pode fazer. A palavra de Deus diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então nós podemos crer que nós temos um Deus que atua em nós, que esse poder está à nossa disposição segundo a sua soberania e a sua vontade. Então é importante, logicamente que Deus tem muitos outros atributos de Deus que precisam ser considerados, apenas esses 4 eu quis colocar para os irmãos. Mas se nós tivermos isso em mente, que nós temos um Deus que é único, um Deus que é bondoso, um Deus que é soberano, um Deus que tem poder, nós estamos no caminho de estar adorando o Deus da palavra, o Deus que se revela nas Escrituras. E qual é a base, então, a segunda parte dessa mensagem, desse estudo que estamos fazendo? Como nós devemos nos relacionar com esse Deus? Tudo bem, eu tenho um Deus que é poderoso, soberano, gosta de mim porque Ele é bom. Então é só eu chegar e pedir, Ele faz maravilha, é só chegar e pedir tudo que eu quiser, Ele vai fazer? Não. Davi, ele pede as coisas a Deus, mas ele também sabe o que ele tem que fazer. É interessante o relacionamento de Davi com Deus, porque ao mesmo tempo que ele vai nesse salmo pedindo as coisas a Deus e falando o que Deus vai fazer na vida dele, ele também se coloca como responsável acerca do que ele precisa fazer. E no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos, não é simplesmente nós pedirmos e Deus atender. Nós temos a nossa parte também. Num relacionamento, seja ele qual for, humanamente falando, as duas partes têm algo a fazer. No relacionamento conjugal, por exemplo, o marido tem algo a fazer em favor da sua esposa e a sua esposa também, porque se só um fizer, esse relacionamento fica comprometido. Em relação a pais e filhos, da mesma forma, nos relacionamentos de
patrão e empregado da mesma forma. Já pensou o empregado trabalhasse o mês inteiro, chegar no final do mês, o patrão não quer pagar o salário? É a parte do patrão do relacionamento entre empregado e patrão. Então, num relacionamento sempre há algo que nós precisamos fazer. E no nosso relacionamento com Deus, nós também temos algo a fazer. E Davi vai mostrando nesses primeiros versículos do Salmo 86 a parte dele. Ele vê o que Deus está fazendo, ele pede a Deus o que ele espera, ele cria uma expectativa acerca do que ele espera de Deus, mas ao mesmo tempo ele se coloca diante de Deus sendo responsável também nesse relacionamento do que ele precisa fazer. Então, no verso número 1, vejamos, por exemplo, ele diz assim: inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Então, ele cria a expectativa de que Deus vai inclinar os ouvidos, e Deus faz isso. Ele cria essa expectativa porque ele sabe que Deus faz isso. Deus vai inclinar os seus ouvidos à oração dele. Mas qual é a parte de Davi aqui? É ele se colocar diante de Deus como aflito e necessitado. Aflito e necessitado é uma posição de quem se coloca diante de Deus com humildade. Essa é a nossa parte no nosso relacionamento com Deus. Sempre nós seremos necessitados de Deus. Nós somos dependentes de Deus para tudo. Então, nós não podemos chegar diante de Deus, apesar de Ele ser bom e compassivo, como nós vimos nos atributos dele, dando ordens para Deus. Falando: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu exijo tal coisa para a minha vida, eu reivindico tal coisa para a minha vida. Porque isso não é atitude de humildade. Não é essa a oração que Deus inclina o ouvido para ouvir. Deus inclina os ouvidos para aqueles que se colocam diante dele como aflitos e necessitados. Quando nós colocamos a nossa coração diante dele, fala: Senhor, eu estou numa situação que o meu coração aflito, o meu coração apertado, angustiado, e eu preciso ter paz na minha vida. Ou então eu estou necessitado, seja de algo